Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é David Baltazar. Nós estamos fazendo um curso de orientação ao objeto. Todos os conceitos básicos que você precisa para entender a orientação ao objeto e as linguagens orientadas ao objeto. Isso vai te dar uma base sólida, teórica, para que você programe mais rápido, tenha mais conhecimento sobre tudo que envolva orientação ao objeto. Então o que a gente vai ver agora é o vocabulário essencial de programação orientada ao objeto, os principais termos e itens que você vai falar no dia a dia. Então, assim, compartilhar com a sua equipe. Você que é novo, seja muito bem-vindo, dá uma olhada no botão inscreva-se. Clica no botão inscreva-se, depois disso, dá uma olhada se o sininho está ativado, se já está inscrito, vê se o sininho já está ativado com 2 tracinhos em cima. Clica nele para receber os novos vídeos, deixa seu like no vídeo, vamos lá. E aqui embaixo tem uma playlist, tá? Com os vídeos anteriores e posteriores. Assim, se chegou nesse vídeo, pode assistir desde o início, pegando os conceitos fundamentais. A gente vai ver tudo, classe, herança, e nesse vídeo você vai saber o que é cada um desses itens que vai ser tanto falado, tá? Porque é uma terminologia específica da programação orientada a objeto. Então vamos lá, porque a gente veio fazer aqui, vamos lá. Terminologia, né? Principais termos, né? O vocabulário essencial da programação orientada a objeto. Os seguintes verbetes foram contextualizados no restante do artigo. Então, sempre quando você vai falar de programação orientada a objeto, você vai ter um novo paradigma, né? E um novo verbetes novos que você vai ter que falar muito. Então, vou falar cada um deles. Classe, né? A classe representa um conjunto de objetos com características afins. Tá? Uma classe define o comportamento dos objetos através dos seus métodos, em quais estados ele é capaz de manter através de seus atributos. Okay? Então a gente tem várias palavras novas. Tá? Classe representa um conjunto de objetos, tá? Com características afins. Uma classe define o comportamento dos objetos através dos seus métodos e quais estados ele é capaz de manter através dos seus atributos. Então, classe, método e atributo. Ok? Perfeito? Objeto, instância. Uma instância de uma classe. Um objeto armazena estados através dos seus atributos e reage a mensagens enviadas por ele. Se relaciona e envia mensagens para outros objetos. Exemplos de objetos de classe são humanos, João, Maria e José. Tá? Então, quando você pensa numa classe, tá? Você vai ter uma definição abstrata de um objeto, ok? E um objeto, uma instância, é uma definição concreta, né, de um objeto. Tá? Você vai estender uma classe criando um objeto. Atributo, uma característica do objeto, basicamente. Então, atributo é uma característica do objeto. Tá? João, por exemplo, que é um objeto humanos, né, ele vai ter uma altura em metros, em centímetros. Então, isso é um atributo. Ele vai ter uma cor de pele, é um atributo. Okay? Ele vai ter um nome, João, é um atributo. Então, atributo é uma característica do objeto. Basicamente, é a estrutura de dados de uma classe. Exemplo, para o objeto funcionário, nome, endereço, telefone, CPF, carro, ok? No carro, nome, marca, ano e cor. No livro, autor, editora, tá? No humano, nome completo, CPF, tá? Tudo isso, RG, né? Altura, etnia, tudo isso são características de atributos de objetos. Atributo igual a característica, tá? O conjunto de valores dos atributos de um determinado objeto é chamado de estado. Quando você seta um valor para um atributo, você seta um estado. Método define habilidades do objeto. Por exemplo, Bidu é uma instância da classe cachorro, portanto tem a habilidade de latir, implementar através de latir. Então, o método latir vai emitir um som do cachorro, né? Abrir a boca. Tá, ok? No caso, em geral, um método em uma classe é apenas uma descrição e a ação só ocorre quando o método é invocado através do objeto. No caso, Bidu, a utilização de um método deve afetar apenas um objeto em particular. Todos os cachorros podem latir, mas apenas Bidu emite latido quando seu método é executado. Tá? Então você tem uma classe, a gente vai revendo os conceitos, tá? Você tem uma classe cachorro, você instancia um objeto Bidu, ok? E Bidu tem um método latir. Quando você instancia Bidu latir, somente Bidu late, né? Porque não são todos os cachorros que vão latir ao mesmo tempo. Normalmente, uma classe possui métodos. No caso da classe cachorro, podem ser coma, morda, corra, etc. Ok? Legal? Aí, mensagem. Mensagem é uma camada de objetos para executar seus métodos. Também pode ser direcionada diretamente a uma classe. Mensagem, ok? Herança é o mecanismo pelo qual uma classe pode estender uma outra classe, ou pode ser estendida por outra classe. O mecanismo de herança permite que uma classe, né, compartilhe o código-fonte com outra classe.
superclasse, aproveitando seu comportamento, métodos e variáveis possíveis atributos. As grandes vantagens desse mecanismo são organização do software, evitar a duplicação desnecessária de código, que pode levar a reduzir o tempo gasto para desenvolver, generalização do processo de herança, no qual é criado uma superclasse a partir de uma subclasse já existente, e especialização é o processo pelo qual é criada uma subclasse a partir de uma superclasse já existente. Nesse caso, é uma herança simples, no qual uma subclasse herda uma característica única de uma superclasse. A herança é múltipla quando uma subclasse herda características de uma ou mais superclasses. O exemplo de herança: o mamífero é uma superclasse do humano, ou seja, o humano é um mamífero. Observação: nem todas as linguagens orientadas a objetos suportam herança múltipla, tá? Fala um pouquinho de herança. Então você vai ter um pai, que é uma superclasse, tá? E um filho, que é uma então, o pai é uma superclasse, ok? E o filho é uma subclasse. Então, quando o filho tem um filho, ele herda propriedades do pai dele, ok? Se o filho herdar propriedades do pai e da mãe, ok? Perfeito? Isso é chamado de herança múltipla. Eu herdo coisas duas. Pai e mãe são superclasses. Quando o filho herda do pai e da mãe ao mesmo tempo, é herança múltipla. Quando o filho só herda do pai, é uma herança simples, ok? Perfeito? E quando tem o outro que a gente falou também, é quando você tem um filho gerando uma classe pai, você tem uma generalização. Quando você tem um pai gerando um filho, que é mais usado, você tem uma especialização. Tá? Agora a gente vai falar de associação. Associação é um mecanismo pelo qual o objeto utiliza os recursos de outro. Pode se tratar de uma associação simples. Usa um ou de um acoplamento. Parte de, exemplo, o humano usa um telefone. A tecla 1 é parte de um telefone. A composição de objetos é um tipo de associação. Okay? O conceito de associação é quando um objeto ele utiliza itens de outro objeto. Okay? Exemplo, o humano usando telefone, eu tenho objeto humano e tenho objeto telefone. Né? Eu usei o tecla 1 é uma parte do telefone. Perfeito? O objeto A aciona métodos do objeto B. Encapsulamento consiste na separação de aspectos internos e externos de um objeto. Esse mecanismo é utilizado amplamente para impedir que o acesso direto ao estado de um objeto, seus atributos, disponibilizando externamente os métodos que acessam os getters e alteram os setters, tá? Getter obtém informação, setter seta a informação, ok? E esses estados. Exemplo: você não precisa conhecer os detalhes dos circuitos de um telefone para utilizá-lo. A carcaça do telefone encapsula esses detalhes, provendo a você uma interface mais amigável, os botões, né? O monofone, sinais de tom. Então, o encapsulamento basicamente é isso. A lógica, a inteligência do objeto, você não precisa ter ciência, você precisa somente acioná-lo. Né? O objeto liga, você não precisa saber exatamente como ele liga, mas você tem um método chamado liga para você ligar, né, aquele objeto. Abstração é a habilidade de concentrar nos aspectos essenciais de um contexto qualquer, ignorando características menos importantes ou acidentais. Na programação orientada a objeto, uma classe é uma abstração de entidades existentes no domínio de software. Um comentário aqui interessante para você que já desenvolve ou vai desenvolver: abstração é a habilidade de concentrar nos aspectos essenciais de um contexto qualquer. Essenciais significa, quando você define um objeto humano, você não precisa abstrair todas as características, e sim as características essenciais ao seu negócio, ok? Então, isso é muito importante, essa parte, tá? A definição: a abstração é a habilidade de concentrar nos aspectos essenciais de um contexto qualquer, ignorando características menos importantes ou acidentais, ok? Essa parte é importante. Vamos lá. Polimorfismo consiste no princípio pelo qual duas ou mais classes derivadas de uma mesma superclasse podem invocar métodos que têm a mesma identificação, assinatura, mas comportamentos distintos, especializando para cada classe. De acordo com a literatura, existem 4 tipos de polimorfismo de uma linguagem de programação. Pode ter, né? Nem toda linguagem são objetos que tem o suporte de polimorfismo, tá? Polimorfismo universal
Inclusão, por exemplo, um ponteiro de uma classe mãe pode apontar para uma instância de uma classe filha. Exemplo, em Java, lista, né? Dá um exemplo, lista é o new de linked list, né? Usa polimorfismo. Basicamente, o polimorfismo, quando eu defino um método, né, ele pode aceitar, por exemplo, vários tipos de objetos, ok? Conforme o objeto ele tem um comportamento diferente, ok? E vai chamar subclasses diferentes, tá? E paramétrico se restringe ao uso de templates, exemplo, C++, por exemplo, e genéricos no Java. Ad hoc tem uma sobrecarga de duas funções, métodos no mesmo nome das assinaturas diferentes, de coerção, a linguagem que faz as conversões implicitamente, como por exemplo atribuir um int a um float em C++. Tem o tipo de interface, na verdade, agora outro tipo de interface é um contrato entre a classe e o mundo externo. Então quem faz o contato entre a classe e o mundo externo é a interface, ok? Quando uma classe implementa uma interface, ela está comprometida a fornecer comportamento publicado pela interface, tá? É uma abstração. Quando você cria a interface, você está fazendo você está definindo como a classe vai se comunicar com o mundo externo. Pacotes ou namespace são referências para a organização lógica da classe e interface, ok? Então, finalizamos aqui um vocabulário básico, a gente viu todos os termos, eu vou só revisar os termos com você rapidamente e a gente vai para o próximo vídeo, ok? Que a gente tem mais avançados de programação orientada a objeto. Aqui é a base da base ainda, tá? Estamos no começo, depois a gente vai ver os exemplos, várias coisas extras e vai complementando o conhecimento. A gente viu classe, ok? Você já sabe o que é? É um conjunto de objetos com características afins. Vimos objeto, ok? Já sabe o que é. E atributo, ok? Propriedade do objeto. Método. O método é uma característica, o método define habilidades do objeto, né? Você vai, né? O set e get também são métodos, tá? Mensagem é a camada do objeto para executar os seus métodos. Herança é quando um objeto herda propriedades ou ele distribui propriedades para outros objetos. Associação é o mecanismo quando um objeto utiliza recursos de outro objeto. Encapsulamento é a separação em camadas, tá? Você encapsula os dados internos ao objeto. Abstração. A abstração é a forma genérica de se definir um objeto, sendo que você vai uma classe, né? Sendo que você vai estendendo no objeto. Polimorfismo é quando um objeto pode, dependendo do tipo de dado que ele recebe, ele pode tomar várias formas diferentes, tá? Tomar decisões internas. Interface é o contato entre a classe e o mundo externo, e pacote ou namespace são referências para a organização lógica das classes e interface, tá? Próximo vídeo, tópicos avançados. Aqui é a primeira etapa, terminando tópicos avançados, a gente vai já entrando em outros assuntos de orientação, programação orientada a objetos, tá? Seja muito bem-vindo. Meu nome é David Baltazar, seja bem-vindo ao canal. Dá uma olhada na playlist que tem aqui embaixo, tem os vídeos na sequência, tá? Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Dá uma olhada também no seu botão inscreva-se, tá? Clica no botão, dá uma olhada se você já está inscrito, vê se o sininho está marcadinho, 2 tracinhos em cima, tá? Também aparecer para os nossos vídeos e deixa seu like no vídeo. Próximo vídeo, os tópicos avançados, e daí a gente vai na sequência vendo mais programação orientada a objeto. Obrigado, até o próximo vídeo.